quando eu conheci o gelato mesmo, uma vez eu estava em São Paulo e eu fui numa gelateria e conheci o gelato. Eu falei, nossa, eu me apaixonei. Gostei muito, né? Aí meu esposo não estava comigo, eu cheguei em casa e falei assim, nossa, eu tomei um sorvete tão diferente desses daqui que a gente toma, não é igual. E eu falei assim, eu quero aprender aquele sorvete que eu tomei. E daí depois eu descobri que era gelato, né? Que fala gelato, né? Não. Daí É. quando eu vi você, eu aprendi, eu falei, ah, olha que interessante, talvez é aquele um lá que eu tomei lá em São Paulo aquela vez. E daí quando eu fiz o curso, eu comecei a fazer, daí eu descobri que realmente era aquele um que eu tinha tomado. Olá, muito bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com uma aluna do meu curso, a Josimara. Ela entrou para o mundo mágico do gelato italiano, se desafiou, aprendeu a fazer gelato e hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso, vai compartilhar as experiências, vai ser muito bacana. Vamos lá. Ela acabou de entrar aqui, ó. Oi, bom dia, Bom dia, tudo me bem? perdoe, bom dia, tudo jóia. Que bom, imagina, fica tranquila. Em qual estado que você mora mesmo? Eu não lembro. Eu moro no Mato Grosso do Sul, daí ela colocou 8 horas, né? E eu nem me atentei que você poderia estar colocando São Paulo, Brasília, que são horas diferentes. Entendi. Aonde que é? Eu não consegui ouvir, cortou um pouco. Aonde que você mora? Mato Grosso do Sul, Ah, Mato tá, Grosso Mato Grosso do Sul. Dourados, Mato Grosso do Sul. Joia, bacana. Então aí é o quê? 7h30 agora? Isso, aqui é 7h30 agora. Entendi. Tá certo. É, bom, eu não imaginei isso também. Eu não lembro todo mundo que entra no curso onde mora, qual o fuso horário. Mas tudo bem, tá certo. Legal. E Sim, aí, sim. o que você me conta dos gelatos? Como que está sendo? Primeiro me fala, como que você me conheceu? Como que você me descobriu na internet? Então, na realidade, eu assim descobri por acaso, né? É, Ali no Face mesmo, vendo, né? Daí apareceu uma vinheta de gelato artesanal, né? Assim, aí eu falei assim, que interessante. Aí tinha aparecido uma vez, eu peguei, deixei, nem abri, né? Aí na segunda vez eu falei assim, eu vou abrir para ver o que que é. E daí eu achei muito interessante, porque assim, eu já tinha feito um curso uma vez de sorvete artesanal, né? é, E eu sempre quis aprender mais, né? Aprender mais. E daí, quando eu conheci o gelato mesmo, uma vez eu estava em São Paulo e eu fui numa gelateria e conheci o gelato. Eu falei, nossa, eu me apaixonei. Gostei muito, né? Aí meu esposo não estava comigo, eu cheguei em casa e falei assim, nossa, eu tomei um sorvete tão diferente desses daqui que a gente toma, não é igual. E eu falei assim, eu quero aprender aquele sorvete que eu tomei. E daí depois eu descobri que era gelato, né? Que fala gelato, né? Não. Daí é. quando eu vi você, eu aprendi, eu falei, ah, olha que interessante, talvez é aquele um lá que eu tomei lá em São Paulo aquela vez. E daí quando eu fiz o curso, eu comecei a fazer, daí eu descobri que realmente era aquele um que eu tinha tomado, né? Bacana, Assim, bacana. em questão assim, de sabor, né? De consciência, assim, eu falei assim, não, é aquele lá, sim. Eu lembro que eu tinha tomado um de maracujá e ele nunca mais saiu da minha mente. Eu tinha É tomado um de mesmo? maracujá e ele ficou assim. Eu falei assim, gente, mas não é. Aí todos os que eu ia, todas as sorveterias que eu ia, que eu tomava um de maracujá, eu falava, não, mas não é igual aquele. Tá faltando alguma coisa. Legal. E esse de maracujá, como que era? Era com base leite ou base água? Você lembra? Era a base de leite, né? Daí, quando no curso que eu fiz, eu tenho um que é a base de leite, né? Que inclusive foi o primeiro que eu fiz, porque eu queria fazer ele para se era igual aquele. Aí quando eu fiz ele, eu falei, não, esse aqui é igualzinho aquele que eu tomei lá, eu tenho certeza. Do nosso curso.
Isso, quando eu fiz o do seu curso, né? Que eu fiz o curso que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz foi de maracujá. Ah, Não, tá, eu fiz o fio de legal. latte primeiro, É, né? Eu fiz o fio de latte, depois eu queria porque queria fazer o de maracujá, porque eu falei assim, não, eu quero ver se é igual aquele que eu tomei. Então, daí, quando eu fiz o de maracujá que eu tomei, eu falei, não, é igualzinho aquele lá. que legal, que bom, bacana. Poxa, eu vi até lá na comunidade, né? Você postou Uhum. alguns sabores, mas eu lembro que um deles foi um de maracujá, né? Que você colocou até as, as pepitas de chocolate para imitar a semente. Nossa, eu achei que Sim, ideia sim. fantástica. Bacana, Não, poxa. ficou muito interessante. Daí a minha filha, de 14 anos, falou assim, ela foi tomar, eu falei, olha, filha, eu fiz de maracujá, e ela gosta, né? Ela falou assim, ah, mas a senhora deixou com as sementinhas. Eu falei, não, toma pra você ver. E o amor, nossa, é chocolate. Daí ela falou assim, nossa, ficou igual, né? Ela gostou? Desculpa, eu não entendi. Ela experimentou e falou, é de chocolate? É Sim, porque cortou a voz. ela experimentou, né, achou que era sementinha do maracujá. Daí quando ela comeu, ela falou assim, é chocolate, não é semente do maracujá. Que legal, poxa, foi uma boa ideia. Você sabe que essa ideia, eu tenho, por exemplo, quando eu faço algum de melancia, a melancia é difícil, dá trabalho, né? Mas fica gostoso. Uhum. Dá muito trabalho, mas fica gostoso. Tirar as sementes e aí, para imitar, colocar também as gotinhas de chocolate. Poxa, fica gostoso. E com maracujá vai bem também a combinação de sabores. Olha, foi uma boa Sim, ideia, ficou. viu? O maracujá ele combina com chocolate, né? Fica E, bom. e, e aqui e eu comprei uns granuladinhos de chocolate, ele é quadradinho e ele é de chocolate mesmo, não é sabor de chocolate, ele é puro chocolate, então ficou muito bom. Que legal. De todos que você fez, qual que é aquele lá, o Tiano, o gelato mais gostoso que você conseguiu fazer? É o seu Ah, escolha principal aí. até agora eu não consegui fazer todos, né? Mas assim, o de maracujá, o de goiaba, o de chocolate, muito bom. Chocolate, assim, você come, tá bem presente o sabor mesmo do chocolate, você não come, fica, tipo assim, tentando adivinhar se é realmente chocolate, né? Então, assim, porque até às vezes você toma sorvete, às vezes em outros lugares você fica tentando adivinhar, às vezes qual o sabor que é, né? Fala assim, não, mas Qual o sabor? não, é tal sabor, mas você não consegue. Ah, é de laranja, mas você não consegue identificar a laranja, né? Entendi. Isso daí, sabe o que que Então, é? assim, Eu acho, tem muitos lugares que fazem o sorvete, né? Eu falo bastante disso. Fazem o sorvete, gelato, enfim, se for gelateria ou gelato, com pó. Eles pegam, então, uma mistura já pronta. Só que, querendo ou não, fica aquele sabor um pouco artificial. E é isso que atrapalha, sabe? É isso que, poxa, fica gostoso também e tal, mas é diferente. Quando você usa os ingredientes diretamente, né? O chocolate, a fruta, é mais nítido. Parece que você consegue identificar mesmo o sabor, né? Não fica aquela dúvida do, sei lá, é cacau ou é Nescau, né? Que tem um monte de açúcar, e, sei lá. exatamente, Hã? eu falo assim, e eu assim, e assim, o interessante é que eu falo assim, eu entendo um pouco dessa parte de chocolate, né, por eu já fazer coisas na área da confeitaria, né, alguns doces na área da confeitaria. Então, Ah, quando é em relação a chocolate, desculpa, você é confeiteira, você faz outros doces também. é, e sim, eu faço outros doces. Então, assim, então nessa parte do chocolate, eu consegui entender e diferenciar. Não,
Eu já fui de tomar sorvete, de eu saber que naquele sorvete não tem chocolate, ele tem fracionado, ou ele tem hidrogenado. Principalmente quando é hidrogenado, eu consigo identificar nitidamente, porque né, Ok, ele não derrete na boca com suavidade, né, ele não derrete. Então, você consegue definir o chocolate do, do fracionado, do hidrogenado, né? entendi. E o que que você faz como confeiteira? Você faz por hobby mesmo ou você trabalha com isso? Não, agora eu estou tentando fazer com que seja uma renda extra em casa, né? Mas Ah, assim, joia. eu faço isso, eu faço bolos, né? Os bolos caseiros eu já faço. Eu faço bolos caseiros, né? Faço brownie, né? Gosto muito de fazer o brownie. É, que E assim, legal. eu faço porque eu gosto mesmo, não gosto assim. Eu tenho as minhas meninas que hoje eu optei por ficar com elas, cuidar delas, né? Aham, Então eu faço mesmo para mim não ficar parada, porque eu não consigo, assim, eu tenho que ter outra atividade fora as crianças, fora a casa, né? Eu gosto de ter essa atividade assim, que eu esteja fazendo outra coisa diferente. bacana. E aí os gelatos entram em que posição aí? Você começou a fazer, você está Então, pensando também em renda extra ou é o seu hobby? sim, na realidade, assim, o gelato eu sempre quis aprender, foi um sonho, é uma vontade de muito tempo aprender a fazer sorvete mesmo, mas aquele sorvete assim que você come, você consegue sentir o sabor dele. E há muito tempo, faz uns 5 anos que eu tinha essa vontade. Né? Até eu Entendi. comer um dia, experimentar o gelato e falar, é esse aqui que eu quero aprender. E daí, agora, como eu tive essa oportunidade com você, eu falei, não, eu quero aprender, eu quero fazer, e eu já coloquei na minha cabeça, já sei até como que vai ser os potinhos que eu vou fazer individual, sabe? Joia, E joia. esses dias eu fiz. E então daí eu quero, quando eu começar a fazer, daí eu quero ficar só nos gelatos, né? Só nos gelatos mesmo. Entendi. Mas aí E então esses você dias eu. entrando. E esses, Vai lá, desculpa. não, não, pode falar. Você entrando para o curso, você conseguiu fazer, era o que você queria mesmo. Você conseguiu realizar seu sonho, fazer o gelato, sentir sabores. Sim, consegui. E eu falo assim, são sabores maravilhosos, assim. Você come, você sabe o que, que você está comendo, o produto que você colocou ali, né? E esses dias eu fiz vários, assim, levei numa reunião que a gente teve de mulheres, né? Nossa, É, as e meninas aí? adoraram, elas elogiaram. Nossa, foi um sucesso, assim, Poxa, né? que legal. Aí tem uma colega minha que até falou: quando você começar a fazer, eu já quero esse sabor aqui. Então você já deixa esse aqui anotado lá para mim. Que bacana. Quais sabores você levou Né? lá? Você lembra? Eu levei maracujá, o É, goiaba, e de iogurte, que eu fiz com amarena e fiz com morango. Fiz iogurte com amarena e morango, né? nossa, gostoso. Todos assim foi elogiado, né? Todos foram. E quando eu fiz, eu quis comprar a amarena, aquela uma mesmo que você colocou na lista lá, porque eu nunca tinha visto, eu tinha curiosidade de saber ou conhecer o que, que é. Você vê aí seja, né? Eu tenho o conhecimento da cereja, aquela vermelhinha, né? Mas não essa preta aí eu nunca tinha visto. E E a você amarena eu não tinha visto. gostou? Nossa, o sabor é totalmente diferente. Não tem. Eu falei assim, nossa, que sabor. É um sabor que fica, assim, ela é totalmente diferente daquelas umas que eu já usei na confeitaria, em recheio de bolo e tal. Entendi. Você sabe que desde pequenininho eu nunca gostei de cereja. Nunca. Eu lembro, minha mãe fazia bolo pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã, de aniversário. E aí, meu, sempre que tinha Floresta Negra, que é o chocolate com cereja, essas coisas, putz, eu não comia Isso. porque tinha cereja. Eu nunca gostei. Só que é incrível, com gelato eu consigo comer a cereja, tipo o amarena, né? O gelato fior di latte com a variegatura, Uhum. eu consigo comer.
numa boa. Mas se eu pegar uma cereja mesmo, normal, eu não consigo comer, eu não gosto. Agora, a amarena, né? Esse tipo, a É, amarena é uma cereja italiana, é uma espécie, vamos falar assim, diferenciada. Ela é gostosa, ela é diferenciada. sim, é totalmente diferente, é bem diferente. A Beatriz, a minha filha, ela sempre gostou de cereja. Mas quando ela comeu a marena, eu dei pura para ela comer, para ela sentir o sabor mesmo, assim, da marena. Ela falou É, assim, nossa, mãe, que maravilhoso, é muito bom, é muito bom. é bom, Inclusive, nossa ela abre a senhora. geladeira, ela abre a geladeira, vê a marena lá, fala, mãe, ela podia fazer um gelato, né, com a marena, com a Ela, marena, né. ela pede gelato agora você começa a fazer. Sim, agora ela fala, né. Aí é interessante que daí a gente vai, às vezes, em outra sorveteria, elas ficam comparando, né. Fala, ah, não, mamãe, mas não é igual da senhora. Ah, que legal. Isso meu, sabe que eu tinha esquecido. Essa pergunta eu queria fazer, eu tinha esquecido. Justamente isso. Então, você já até me falou, elas mesmas ficam comparando Sim, com o que você faz aí na sua casa com o da gelateria. sim, sim. Eu tenho uma de 10 anos, ela, esse dia eu levei ela para tomar sorvete, ela tomou, eu falei assim, tava gostoso, filha? Ela falou, sim, tava, mas ela falou assim, mas da mamãe é melhor. Nossa, que delícia. Poxa, ouvir isso deve ser gostoso demais, né? É bem, 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 bem bom mesmo. Então, assim, é isso que eu quero ouvir, igual quando eu levei para as meninas na reunião, né? Elas elogiaram, gostaram, então isso é interessante. Você fala, não, eu estou no caminho certo, é isso mesmo que. Esse é o intuito, né? Onde eu quero chegar. É você fazer um produto bom, você saber que você está usando produtos de qualidade, né? Não tem assim saborizante, é tudo da fruta, o sabor, né? Então é muito Aham. interessante isso. Poxa, que legal, que bacana. Aí, como faz muito calor aí também, né? Aqui faz bastante calor mesmo. Essa semana mesmo tá bem calor, tava uns 34 graus, 33, 34, E tava também, bem isso, quente. assim, faz muito frio, mas a gente está no verão e está muito calor. Eu mesmo agora estou sofrendo porque eu estou aqui gravando, mas eu não pude ligar ar-condicionado, né, por causa do barulho que atrapalha a nossa conversa e tal. Gente, mas aqui tá 38 graus, tá muito calor, eu tô suando aqui, um calor danado. E aí, Sim, pelo que eu percebi, você falou dos sabores, você jogou mais pelos sabores, apesar do maracujá e tal, mais sabores com base creme, né? Base leite. Os com base água, vocês não são fãs aí ou você chegou a fazer sorbeto? eu fiz o de fragola, fiz o sorvete de fragola, a Beatriz estava pedindo, ela, mãe, quero de morango, eu quero de morango. Morango, Fiz ele, joia. ficou muito bom. Elas gostam muito, principalmente a minha de 3 aninhos. Ela gosta muito porque ela é apaixonada por morango, né? Então eu vi que ela Ah, gostou demais do fragola, que ela pediu umas 3 vezes para repetir. Eu quero mais, eu quero mais, que né? joia, que Mas legal. eu Você fiz, tem, eu tem fiz duas o meninas, é isso? Uma de 13, uma de 14? três, tem 3 meninas, deu 13, Ah, três? Que 13 legal. meninas. Eu tenho uma de Ah, 14, uma de 10 e uma de 3 aninhos. nossa, então você precisa fazer bastante gelato, né? Para todo mundo comer. Sim, e elas sempre gostaram muito de sorvete. Na realidade, aqui em casa, todo mundo é apaixonado Eu sou suspeita de falar que eu sempre gostei muito, mas muito de gelato, assim. Né? A meu esposo, então, antes de eu fazer o curso, a gente investir na sorveteira. É, Ele pegou e falou assim: eu vou ter que comprar uma máquina de sorvete, porque é toda semana na sorveteria. Na sorveteria. Ele falou assim: eu acho que vai ficar mais em conta investir numa máquina de sorvete do que viver da sorveteria. É custo-benefício, né? é, Custo-benefício.
E aí ele concordou em comprar a máquina. Sim, sim, a gente comprou porque quando eu comecei a fazer, eu só tenho aquela bateria planetária. E a Ah, ok. planetária, ela não tem como você tirar e bater, né? Eu falei assim, ó, aí eu lembrei, né, que a minha mãe tinha uma, a minha sogra também tem uma. Eu falei, só para a sogra. Daí a gente foi procurar na internet até para comprar uma, né? E pelos valores, a gente achou melhor investir um pouquinho mais e já comprar a sorveteira, porque ela custa ali de mil e poucos reais, assim, não ficava tão caro, né? Você parcela, tal, o custo-benefício era bom, entendeu? Entendi. Você comprou aquela branquinha, né? Eu lembro que você me mandou foto, Isso, vídeo, isso, aquela branca, meio cinzinha isso, branca. isso. Sim, ela é Bacana. branquinha, ela tem. E ela é boa, né? Essa sorveteira. Teve muito aluno que comprou É, e ficou satisfeito, viu? sim, ela é bem boa. Aqui em casa mesmo, assim, pra gente, assim, o que eu faço, ela supre bastante, né? A não ser que futuramente eu falo assim, né? A gente pensa em investir numa que vai fazer mais, né? Em menos horas, né? Tipo, tem uma que é de 4 litros, que faz tantos gelato por hora, né? Aham, Pequena, mas aqui no Brasil eu não encontrei nenhuma, né? Eu não sei onde comprar ainda. Eu vou ter que pesquisar para ver. entendi. Eu tenho alguns, se eu não me engano, alguns, ou pelo menos um fornecedor de máquina um pouco maior. Aí eu te passo pelo WhatsApp. É, Então eu porque, estou vendo sim, porque e, assim, sei lá, amadurecendo a ideia. sim, eu falo sobre futuramente, né? A gente vai estar amadurecendo, igual eu falei para você, de estar vendendo, né? Pode ser que eu comece com pouca quantidade agora, né? Porque não tem como você fazer grande quantidade, né? Então, você começando um pouco, você já consegue ir ampliando depois a tua visão, né? Para estender, assim, para maior. Aí eu tenho que daí depois pesquisar, ver, né, certinho. Porque aquela uma que faz em casa, ela faz assim, é 700 ml que você coloca, né? Então, ela Sim. não faz maior quantidade, né? Então, é pouca quantidade, né? É uma quantidade, vamos dizer assim, para uma família que nem uma família como a sua, né? 5 pessoas, seria uma Isso, exatamente. porçãozinha, uma porção para cada um e basta, né? Sim, 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 é É verdade. meio assim. Mas eu tô gostando E, muito de estar fazendo, né? No começo, assim, a minha dificuldade foi em relação aos nomes, né? Tipo, a hora que eu via lá dextrose, né? Inulina, aí eu falei assim, não, isso aí eu nunca vi, então eu tenho que saber o que é isso. Essa parte, assim, foi mais difícil, né? E entendi. o Eu ia te chocolate até perguntar isso. né? No chocolate eu tinha um entendimento. Eu falei, não, o chocolate, e eu vi que era o chocolate mesmo, assim, o puro, né? Eu falo assim, de chocolates, mas assim, não era, não tinha aquela quantidade, né, de gordura. Então, tipo assim, eu nunca me aprofundei assim nas quantidades, né, de gorduras, que tinha que ter, né? O gelato é diferente. Então, a confeitaria é diferente do gelato, né? Então, para ter o resultado no gelato de chocolate, teria que ser daquela forma, né? Talvez se eu usasse um chocolate que eu tinha aqui 50% ou 100%, o resultado seria diferente. Ah, com certeza, com certeza. Mas porque na confeitaria não tem esse tipo dextrose, não usam, acho que alguns ingredientes são até iguais, né? Talvez glucose Tipo, utilize, né? a glucose, sim, porque a glucose eu já usava em brigadeiro, às vezes para ele não cristalizar, né, tão rápido, a Ah, glucose, né, o ácido cítrico, né, às vezes para fazer alguma calda, tipo, a de caramelo, né, você coloca um pouquinho do ácido cítrico para ele não, é. né, para ter uma resistência maior, mas as outras coisas não.
Entendi. Então, você acha, essa pergunta eu ia te fazer, qual foi, assim, a grande dificuldade? Você acha que foi, pelo que eu entendi, o conhecimento de alguns ingredientes? Você não tinha Isso, é. conhecimento, não tinha Não, ouvido falar. não tinha, né? Mesmo fazendo algumas coisas na confeitaria, mesmo tá ali nessa área, eu não tinha conhecido isso aí, eu não tinha conhecimento, realmente eu não tinha. Então, foi muito bom, porque é algo a mais que eu aprendi, né? Ah, E a bacana. dificuldade também foi ter, a dificuldade também foi ter aqui na minha região, assim, porque eu tive que pedir totalmente de fora, totalmente de outro estado. Entendi. Fiz Tudo tudo pela pela internet. internet, porque aqui Ah, não tinha. Algumas coisas eu não encontro, tipo leite em pó desnatado, né? Isso aí tem. aham. Algumas frutas secas, se for usar, tudo bem, você tem mais a dextrose, né? A glucose em pó, eu tive que pedir fora, dextrose, inulina, esse veio tudo de fora, não tem aqui na minha cidade. Entendi. E você usou os links lá dos fornecedores do curso ou você achou outros fornecedores? Sim, alguns eu usei, outros eu, eu encontrei outros links, né? E alguns eu usei daqueles lá que você colocou, né? Joia. Bacana, bacana. né? E você tem alguma coisa que você, por exemplo, no mundo do gelato, né? Você preparando aí na sua casa, tem alguma coisa que você fala, poxa, eu queria ter essa tal coisa, sei lá, que ou você não encontra aí no Brasil, alguma coisa, não sei, talvez que você, um utensílio, um ingrediente, alguma coisa que você viu no curso eu utilizando, ou em alguma receita, alguma coisa que eu fiz. Tem alguma coisa que você fala, poxa, tinha que ter isso aqui facilitaria. Você tem alguma coisa em mente assim? Fala, não, é isso aqui, tipo, vai, vamos supor, uma sorveteira, apesar que você tem a sorveteira, ou tal Uhum. utensílio. Tem alguma coisa que você acha que seria um diferencial que facilitaria o seu dia a dia aí na produção de gelato? Facilitaria isso daí, eu não pensei, não. Mas assim, eu já Mas vi você então, usando o. Eu vi você usando o. Ah, é vazio que você prepara o gelato, né? Aquele. Ele é tipo um caneco de inox com tampa, é isso? Não sei se é. uma panela, Não talvez? sei. Eu acho que você usa. Onde você prepara, que você leva no fogo? É a panela mesmo? A panela que você usa? Eu tenho uma panela, é uma panela bem simples, é panela mesmo aquilo. Uma panela com Ah, tampa. tá. Porque aqui eu também tive que comprar, tipo assim, eu tive que comprar uma panela mesmo. Comprei uma de inox com tampa. Falei, não, essa daqui vai ficar só pro gelato. Porque assim, eu não gosto de misturar, né? Então, tipo assim, Perfeito. se é do gelato, é só do gelato. Igual meus instrumentos da confeitaria, eu só uso na confeitaria. Então é separado daquilo que eu uso na minha casa. Sempre foi separado. Então daí eu comprei uma, né? Inclusive, quando eu fui para o Paraná, passei pelo Paraguai, peguei lá no Paraguai, que estava mais em conta também. É, Comprei no Paraguai, né? E com tampa, porque eu queria uma com tampa, eu não encontrava com tampa, né? E os canecos eram tudo muito pequenos. Daí eu falei, não, passei lá no Paraguai, peguei uma lá no Paraguai. que Que, joia. é de uma empresa que vende aqui no Brasil, mas, tipo assim, aqui no Brasil se torna bem mais caro do que comprar lá, né? Ah, imagino, Então, passa pertinho do Paraguai, né? Aí peguei lá. imagino. E assim, a sorveteira, eu falo assim, quando eu vejo a sua sorveteira, eu falei assim, eu falo pro Giovano, falei pro meu marido, eu falei assim, não tem essa daqui, porque acho que a sua é da DeLong, né? Uma coisa assim. É DeLong. É, não tem. Infelizmente não tem. Como ela é uma marca italiana, ela é uma marca italiana, não tem. Você encontra cafeteira tem, né? Cafeteira deles tem E, aqui no Brasil. Mas mas a sorveteira eles não vendem para cá. eu não sei, eu acho que a grande diferença aí é uma questão.
muito. O gelato aqui é uma coisa muito importante, faz parte, sabe, da própria. É um produto Isso, muito isso. importante da gastronomia. Então, o que tem de Uhum, modelos, tipos, preços de sorveteira aqui, no Brasil é muito reduzido, infelizmente. exatamente. Ontem eu estava até É porque gravando. aqui o pessoal, Vai lá, fala. é que eu falo assim, aqui eu falo assim, é muito de paladar, né? O gelato tá chegando agora, o pessoal não tem esse conhecimento do gelato, né? Isso. Para eles é muito mais prático ir lá na sorveteria e comprar aquele pote lá. Eu pago tipo 14, 15 reais no pote, ou 20 reais no pote, leva para casa e, né, come, É, né? essa diferença realmente é porque aqui é muito evidenciado. Então, poxa, todo mundo aqui praticamente, vai, estou generalizando, mas tem uma sorveteira em casa. Então funciona. Aí no Brasil, esse negócio dos links que eu coloco lá no curso, né, de sorveteira, gente, vira e mexe não tem, o fornecedor não tem mais sorveteira. Tem três tipos de sorveteira no Brasil, sorveteira caseira. E ainda assim, por exemplo, agora que aí é inverno, meu, não tem mais disponível. Eu falo, poxa, mas nem isso, Não, nem isso. não, é Enfim, eu verdade. queria, Ainda quando eu eu estava tentei. pesquisando, Hã? eu não estou te entendendo, eu tentei estar falando. Não, imagina, pode continuar. Eu falo assim, quando eu estava pesquisando para comprar, eu falei assim para o Giovanni, se eu não conseguir, eu vou pedir para o Rafael enviar lá da Itália para cá. O Rafael enviar da Itália para cá, mas eu Eu queria tanto fazer falei assim, eu isso. pago. Eu queria tanto fazer isso porque as sorveteiras daqui são mais potentes do que as daí do Brasil. Então o gelato fica pronto mais É, rápido. Só que o transporte custa demais. Custa muito caro o transporte. A sorveteira não custa muito é, aqui. Só que o transporte custa. Aí eu falei, poxa, tem um problema. Eu poderia até fazer, mandar, só que tem aquela coisa, se por acaso der um problema, sorveteiro é muito difícil dar problema. Mas se dá um problema, uhum, imagina, leva um mês para chegar aí. Aí tem que mandar de volta para cá. Tem muitos obstáculos, né, além do valor, que dificulta isso. É uma pena, viu? Porque essa sim, sorveteira sim. minha, nossa, É, ela não custa praticamente nada e ela tem uma potência que é absurda comparado às a que tem daqui, aí. aquela que eu comprei, a que eu comprei aqui é daquela que você tinha falado no curso, né? Que você orientou, né, em relação à potência e tal. Mas Isso. mesmo assim eu vejo que ela demora um pouco a ficar pronto, né? Às vezes tem vezes que demora até 1 hora ou um pouquinho mais, né? É, dependendo da mistura, né? Dependendo da receita, pode ser que demore Isso, mais. isso. Às vezes quando eu quero que ela fique pronta um pouco mais rápido, eu levo a mistura pro freezer, deixo ele gelar bem, ficar bem um pouco mais consistente, aí eu levo para a sorveteira. Daí eu consigo ter um resultado um pouco mais rápido. Mas se eu preparo ali, já levo direto para a sorveteira, ela demora bastante. É, não. Se a mistura tiver meio ali em temperatura ambiente, né? Sei lá, 40 graus, 30 graus, 20 graus, Uhum. a tendência é que demore mais. Agora, quando você coloca no freezer, não criam cristais de gelo antes? Você deixa só para Não, baixar a temperatura? eu não, isso, eu não chego a deixar ela criar cristais de gelo e nem deixo criar o gelo em si, né? Assim, já congelar. Eu deixo só ela baixar bem mesmo. E Ok. nisso eu ligo a sorveteira, assim, eu deixo a sorveteira ligada em 5 minutos antes, eu ligo já ela, para ela Ah, ok. realmente já gelar, sabe? Entendeu?
Aí eu coloco a entendi. mistura ali já na sorveteira gelada já, né? Então daí o processo é mais rápido. Eu consegui ter assim um Boa. processo assim de 1 hora eu consegui reduzir para 40 minutos, né? Ok, boa, boa. É, essas tentativas são válidas. Se funciona, joia. É bom fazer sim. Bacana, poxa, que legal. Tá joia. E tem alguma coisa do curso, alguma dúvida, alguma coisa que você quer me perguntar? Ah, então, é que eu perguntei algumas dúvidas para você já pelo WhatsApp, né? Que eu, assim, eu perguntei Sim, acho que sim. bastante coisa, mas assim, então, mas a minha aquela dia ali, a minha dúvida ali era acho que a última dúvida que eu perguntei para você foi em relação a, a pergunta que eu fiz em relação à dextrose lá, que numa receita tinha uma quantidade elevada e na outra Ah, não, né? Que eu fui criar os gelatos lá, que eu falei assim, em relação a, vamos supor, a dextrose, né? E numa receita tinha, né? Vamos supor, lá no de fragola tinha, né? E você me explicou que quando a fruta tem bastante fibra, né? Aí aquela parte lá eu entendi. Né? Você disse que é colocado conforme a quantidade de fibra da fruta, né? Então, se uma isso, fruta tem bastante fibra, né? Vai mais ou vai menos, né? Em relação a. isso. Aí em relação à inulina, né? Porque a inulina também é É uma isso, fibra, então isso, em relação, perdão, algumas era em relação à ilumina. eu lembro. Da parte da dextrose, você me perguntou também, porque você viu Uhum, uma receita que tinha mais dextrose do que sacarose, não foi isso? E aí você falou, poxa, acho que está isso. errado. Ou se não foi você, foi outro aluno, que eu lembro que eu recebi essa pergunta. Poxa, Não, por eu que que lembro nessa... que foi, que eu lembro que eu, Hã? eu lembro que eu tinha perguntado para você sim sobre a dextrose, porque tinha pouco sacarose, né? E Isso, tinha então foi você. uma quantidade muito elevada de dextrose. Aí você me Isso. explicou em relação à fibra da fruta. Isso. É, essa questão da mais dextrose do que sacarose foi em relação ao ponto de congelamento, né? Para conseguir, por exemplo, Uhum, o congelador está a -18, então para que ele fique, o gelato fique bom para tomar ali na hora, não ter que esperar derreter, colocando mais dextrose, esse ponto de congelamento muda, né? Então, uma temperatura mais baixa não vai ficar tão congelado. Então, esse equilíbrio dos açúcares dá para mudar isso. E aí a fibra é em uhum, relação à inulina, né? Frutas têm mais fibras, algumas nem precisam utilizar a inulina, outras um pouco menos. Frutas que têm poucas fibras, tipo as frutas vermelhas, né? Mirtilo, framboesa, aí a inulina, né? A fibra ela vai fazer diferença na estrutura do gelato. Ontem mesmo eu fiz um de limão, que é necessário, né? Limão, porque a gente usa só o suco. Então, praticamente. Aí, agora viu? agora sim. Tá certo? Não, voltou. Desculpa, Então, que bom. eu estava falando Da de inulina. inulina. Isso. Da inulina. Estava falando que ontem eu fiz um sorvete de limão. E aí, como não tem muita fibra, né? A gente usa só o suco, é preciso colocar, porque isso ajuda na estrutura. Então, é essa parte. Poxa, bacana. Mas olha, E deixa, diz, aproveita. deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente vai nas gelaterias e às vezes eu vejo assim, eu já vi um sorvete de limão, tá esse lá, né? Zero lactose. Então, se é zero lactose, provável que é o sorvete. Por que que às vezes tem alguns que tem aquela aparência bem cremosa, como se fosse a base de leite? Você fala de fruta, o de limão, por exemplo.
Isso, às vezes você vê alguns lá, zero lactose, né? Mas assim, você vê que a aparência deles é bem cremosa, é como se fosse a base de leite. Eu falo assim visualmente, você vendo, né? Entendi. E às vezes eu já provei alguns também, e eu falo, nossa, ele é zero lactose, mas você come, não sei se. Não sei que pode. Eu vou perguntar uma hora para o Rafael. Aí é o seguinte, apesar de ser de limão, zero lactose, as gelaterias, essa gelateria aqui é visível, né, que tem a vitrine ali, você vê as cores, eles também querem manter uma estrutura. Então, eles querem fazer aquela montanha. E para deixar, para deixar essa estrutura mais bonita e mais estável por mais tempo, muitas vezes no de fruta, que eles não querem, que por, sei lá, por escolha, quer fazer sem lactose, sem leite, sem creme de leite, acaba adicionando algum tipo de gordura. Pode ser óleo. E aí, o que que acontece? Com isso, consegue incorporar mais ar, e aí tem essa, dá essa sensação cremoso. Por quê? Porque tem gordura, e gordura dá cremosidade. Então, além de dar cremosidade, ajuda na incorporação de ar. Aí você olha aquela montanha e tal, fica lindo até, mas na hora que você vai experimentar, você percebe que tem uma diferença. Se você experimentar esse gelato, e se você experimentar o gelato, por exemplo, que eu fiz ontem aqui, que é sem gordura nenhuma, o meu tem bem menos ar do que um gelato desse. Porque eu não estou me preocupando aqui com marketing, com visual. Eu quero um gelato mais. Ele vai ter menos, ele está mais denso, ele tem menos ar, tá? Em compensação, tem mais sabor de limão. Então é isso, tá? Isso não acontece só no de limão. A maioria dos de fruta, algumas gelaterias fazem isso. Bom, muda um pouco o gosto, né? Tem um pouco de gordura, rouba um pouco do sabor da fruta, tem mais estrutura, fica mais bonito. Aí é questão de escolha deles, né? De cada gelateria, o que ele quer, Uhum, o que ele prefere. Os sim, das sim. receitas do curso, pode ver que nenhum tem. Eu não coloco, porque Não, eu não tô preocupado com isso. Eu foco mais na preocupação de ativar ali o sabor da fruta. O sabor é limão, então vamos sentir o máximo do limão. Mas tem essas. O gelato faz parte também, é gelato artesanal também, mas é um meio deles conseguirem ter aquela estrutura, ter aquele tipo de sorveto ali e podem falar que é sem lactose mesmo, porque não tem leite lá dentro, tá? É uma forma de estrutura da receita. isso, eu entendi, entendi. É porque é igual você fala, né? A sua preocupação é só sabor, né? E eu falo É, assim, tem regiões que os paladares são muito doces, são muito, a minha região mesmo aqui é assim, é muito doce, eles querem tudo muito doce, muito doce, muito doce, né? Só que você tem o doce, mas você não sente o sabor da fruta, o sabor vamos supor, igual eu falei, de laranja, tá escrito laranja, mas você não sente muito o sabor da laranja. Ou de tá. maracujá, você sente muito, né? O sabor de maracujá. Ou se você sente, você vê que é bem artificial, né? Não é natural, né? E esses outros ingredientes, quanto mais coloca, menos sente, né? O açúcar, ele, assim como o sal, ele evidencia os sabores. Poxa, mas se você coloca muito açúcar, ele vai ficar muito doce. Ou seja, aí já começa a bater ali o sabor. Que a gente estava falando de colocar gordura, né? Colocar óleo, também. Ele vai dar mais cremosidade, vai ter mais estrutura, vai ficar, sei lá, mais bonito na vitrine, mas também vai tirar um pouco do sabor da fruta. Algumas mudanças sempre vão acontecer, isso não tem jeito. Sim. Mas é isso, é o que você falou. Eu foco muito no sabor e também, assim, na estrutura
necessária, tá? Eu foco isso. No gelato Uhum. realmente artesanal, sem tentar, poxa, eu não vou usar gordura só para ter mais estrutura, incorporar mais ar, sendo que a intenção Uhum. do gelato italiano é ser artesanal, é estar o mais longe É, e eu falo possível assim, do industrial, né? por exemplo, eu fiz, todos elogiaram, são receitas assim perfeitas, é tudo maravilhoso. Todos que eu fiz aqui em casa, eu falei, são todos perfeitos. Brinquei até com o irmão meu, que ele comeu um e falou assim, nossa, mas podia ser um pouco mais docinho, né? Que Ah, é de é? maracujá, né? Ele falou assim, nossa, parece que você tá. Ele falou, parece que você abriu o maracujá, foi o maracujá puro. E aí eu falei assim para ele, não, mas a intenção é essa, você sentir o sabor da fruta. Ele falou, mas não dá para colocar um, uma calda aqui um pouquinho mais docinha, não? Mas é que as pessoas já têm mais doce, né? Ele quer mais doce, né? É, o Então, são paladar. paladares, né? Mas o legal, o bom E disso, isso é também não bacana, dá. porque você fazendo o balanceamento, né, que eu ensino no curso, é justamente, por exemplo, você falou que a sua região prefere mais doce. Então, a hora que você começar a fazer para renda extra, se o pessoal começar a falar disso, olha, gostei, mas queria um pouquinho mais doce, você consegue ir adaptando. O Uhum. legal é esse, né? O legal do gelato, do balanceamento é isso. Sim, Você consegue adaptar. O pessoal que mora mais no litoral, né, a parte de praia, eles preferem um gelato mais gelado, mais refrescante. Então, isso. dá também para Uhum. dar, para mudar, para adaptar a receita. Isso é o bacana. É legal saber que seu irmão queria um pouquinho mais doce. Você pode mudar, falar, não, É, uma receita de maracujá para o meu irmão. Aí ela tem um pouquinho mais de açúcar do que um pouquinho mais doce do que a outra ele receita de é que maracujá. mas vai de paladar. Igual, tem pessoas que já comeram e falam, tá perfeito. Eu gosto assim, é assim que é pra ficar, entendeu? Então, Aqui em eu falo casa, assim, aqui em casa a gente muda muito, viu? Porque eu gosto de o mínimo possível de açúcar. E a minha esposa já é o extremo oposto. Para ela tem que ser açucarado, tem que. Poxa, então eu ponho ali no meio termo para agradar os dois. Porque a gente tem paladares sim, bem diferentes. A gente, meu, eu não gosto de açúcar, Nutella, essas coisas, eu, eu não gosto muito. Ela já enche de calda, quer um monte de açúcar, docinho, é bem diferente. sim, aqui em casa também, meu esposo também ele não é muito fã de açúcar. Né? Até o café dele é sem açúcar, é puro. Ah, tá. Fala assim, a minha sogra também é assim, eles são descendentes italianos, então assim, menos açúcar, né? Menos açúcar. Que legal. Então, E assim, eu já gosto. vocês já vieram para cá? Não, não, mas eu tenho vontade de conhecer a Itália, de Giovanni também, os avós dele eram da Itália, né? Então, ele Que tem vontade de legal. conhecer, né? Bacana. Mas Bom, eu tenho, eu, quando vocês tomarem a decisão aí, me avisa um pouco antes que a gente combina de encontrar vocês. sim, sim, eu falo que um dia, se Deus quiser, a gente tem vontade sim de conhecer a Itália. Eu acho muito lindo a Itália. É, nossa, aqui é um paraíso, viu? Tem muita cultura, muito lugar bonito, muita comida boa. Nossa, tem muita coisa boa para ver aqui. É bacana. Ah, tá Que joia. legal. Poxa, obrigado aí, obrigado por você compartilhar. Você quer perguntar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não, por enquanto, agora, assim, de emergência, agora eu não consigo pensar em nada, mas eu quero só dizer que está sendo muito bom fazer o curso, entendeu? A tua atenção, né, o carinho ali de seu com os alunos ali, com a gente.
comigo, assim, de responder pergunta, eu mandar e você responder, eu fico muito grata, Ah, muito imagina. grata mesmo, Poxa, que por isso. atenção, né? E quando eu fiz o curso, eu fiquei meio assim, eu falei, não, mas é lá de fora, não é aqui do Brasil. Eu falei, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que quando eu perguntar, o professor vai responder? Né? Porque, querendo ou Entendi. não, você está fazendo um investimento, né? Aí eu falei, não, Claro, eu acho que vai dar certo sim, né? claro. Mas Mas aí eu, você ficou com essa dúvida. O que que te fez ter confiança? Você tinha, pelo jeito, pelo que eu entendi, você tinha alguma dúvida se realmente eu ia dar suporte, né? Aí o que que te fez ter uhum. confiança e falar, vai, eu vou arriscar e vou entrar no curso? Então, foi assistindo as suas aulas, aquelas aulas que você dá lá gratuita, né? Eu assisti elas, né? E eu não consegui assistir, às vezes, no momento ali que você estava dando, mas depois eu entrei, eu assisti, eu vi, eu falei, não, eu acho que vai dar certo sim. Eu falei assim, né? Nas aulas ali, você me passou confiança ali, nas explicações, assim, né? Eu falei, não, eu vou fazer. Aí foi onde eu resolvi fazer, né? Depois que eu assisti aquelas aulas. Poxa, tá bom, legal. Tá joia. Eu aproveito e te parabenizo também, viu? Que você entrou, participou, ficou tirando dúvida, se arriscou em criar seus gelatos. Isso é fundamental para aprender. Então, eu fico contente também, viu? Quando eu vejo que o aluno está entrando, está fazendo, está tirando dúvida. Bacana, eu vejo que realmente eu estou conseguindo contribuir, ensinar. E legal, nossa, saber que você tinha esse sonho de fazer gelato e está realizando o sonho, poxa, eu fico muito contente mesmo, viu? Não, eu fico bem grata, porque eu falo assim, as receitas são muito boas, né? E eu falo assim, e é isso, a gente tem que ter prática. Se você só ficar com a receita lá, e você só nunca testar, e você tem que praticar, senão não tem como. Se não deu certo uma vez, vai de novo, se não deu de novo, vai de novo. Você tem que tentar várias vezes, mas uma hora vai dar certo. Eu sempre penso assim, ó, e eu falei, quando eu entrei na confeitaria, eu não sabia nem fazer bolo. Meus bolos é horrível Hum. antes, né? Então, assim, é isso. A cozinha, a culinária, independente qual área seja, doce ou salgado, tem que ser tentativa e erro. Você tem que, né, Praticar, né? criar e tentar, né, praticar. Bacana. Ah, tá bom, tá joia. Você permite que eu poste essa nossa conversa, que eu coloque nos meus canais? Sim, sim, pode postar, pode colocar sim, claro, Então claro. tá bom, tá joia. Te agradeço mais uma vez. Quando tiver dúvida alguma coisa, eu estou lá no suporte, tá bom? Sim, eu vou mandar várias mensagens. E Pode obrigada, mandar. obrigada por tudo, obrigada pelo suporte, obrigada e sucesso aí, Deus abençoe muito. Foi uma honra falar com você. Ah, Gilcimara, obrigado. Poxa, obrigado a você, viu? Um grande abraço para toda a sua família aí. Tá? Para você também, para toda a família. Um Tá abraço. bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.